Vamos conversar agora ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes com o deputado federal Alceu Moreira, presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária. Ele está ao vivo conosco em áudio e vídeo. Tudo bem, deputado? Seja bem-vindo aqui ao programa. Bom dia, Pedro. Bom dia, Cláudio Humberto. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Cláudio Humberto. É sempre uma alegria poder conversar com vocês nessa janela de comunicação privilegiada para falar com tantas pessoas. Antes de começar a entrevista aqui, viu, deputado? Aliás, já queria aproveitar a sua presença aqui para a gente falar um pouco, né, e anunciar para os nossos ouvintes aí que no dia 22 de junho o canal Agro Mais entra no ar com uma programação 100% dedicada ao mundo da agroinformação. Com sede em Brasília, a redação e os estúdios foram construídos no principal centro político do país e estão interligados aí às principais capitais agrícolas do Brasil e do mundo, apresentando um time de jornalistas especializados e comentaristas entre os mais renomados de cada setor. O Agro Mais nasce com parcerias importantes com a Embrapa, Sebrae e também outros órgãos dos mais influentes do mundo nesse setor. Canal 576 da NET Claro vai trazer então jornalismo especializado em agronegócio e também muita análise, debate, cotações, cursos, documentários, meteorologia, atendendo tudo aquilo que o setor agrícola e também o setor da pecuária precisa, né? Porque afinal de contas esse é o setor que mais cresce no país. Canal Agro Mais do Grupo Bandeirantes de Comunicação, a partir então do dia 22 de junho, trazendo aí mais informações e mais debates para esse setor fundamental para a economia brasileira. Queria que o deputado falasse um pouco sobre a importância desse canal de comunicação voltado ao agronegócio, deputado. Então, Pedro, nós temos dito ao longo do tempo que de tudo que nós já fizemos no agro brasileiro, e é muito, né, principalmente nas últimas 2 décadas, ficou uma parte da lavoura que nós não capinamos direito, né, que é a comunicação e imagem. Né? Um país como o nosso, que durante 2 décadas focou muito a sua relação política na indústria, no chão de fábrica, nos sindicatos, tinham outros modelos e acabou colocando no agro uma série de rótulos, né, adjetivos pejorativos que nos prejudicaram a imagem urbana e principalmente a imagem internacional do agro brasileiro. Ora, poder ter um canal como o que vai abrir, do Agro Mais, discutindo com riqueza de detalhes, verdade sobre o agro, é algo que nós buscávamos muito, talvez uma das maiores conquistas que nós teremos daqui para frente. Isso mostra a visão que tem a Band sobre esses processos, porque o agro brasileiro tem um poder político muito grande, é certamente o espelho do Brasil que dá certo. Há muita coisa a ser feita pelo agro, mas nós tínhamos muitas barreiras para ser vencidas que já vencemos, e esta rede de comunicação descobre com o olho clínico a importância desse setor e desta comunicação, monta um canal exclusivo que vai permitir que a gente comunique para os seus centros urbanos do Brasil e do mundo o que é verdade sobre o agro brasileiro e o que é fake sobre a nossa produção. Deputado, muito boa tarde, bem-vindo ao nosso programa. O agronegócio, o campo no Brasil, é o único setor da economia que só nos dá boas notícias, né, o tempo todo. Mesmo na crise mais profunda, a gente tem sempre ali o agronegócio dando um jeito de minimizar, digamos assim, os efeitos da crise. Mesmo em recessão braba, a recessão só não foi mesmo daquela para aniquilar o país, porque estava lá o agronegócio segurando a peteca. O senhor acha que, apesar disso, apesar desse desempenho extraordinário, com a oferta de empregos, com a renda que gera as divisas para o Brasil, o seu papel fundamental na balança comercial, tudo isso, o senhor considera que o agronegócio é, de uma maneira geral, injustiçado pelos meios de comunicação brasileiros? Com certeza sim. Até porque nas suas redações, Cláudio Humberto, quase sempre são pessoas absolutamente urbanas e não raro com viés ideológico contrário ao agro, por esses preconceitos que acabamos de estabelecer. Quer dizer, as pessoas fazem um raciocínio de que o agro tem obrigatoriamente que ser contra o meio ambiente, quando na verdade são setores complementares. Eu sempre tenho dito que se o agricultor não respeita o meio ambiente, não é agricultor. E se o ambientalista não respeita o agricultor, não é ambientalista.
né? Os dois convivem. Quem mais precisa da terra, quem mais precisa do meio ambiente para produzir é o agricultor, com certeza. Mas, não raro, tem que se dizer que nós estamos com problemas. Agora, por exemplo, nós estamos querendo fazer regularização fundiária. O que significa isto? Ora, meu irmão, em algum momento, há 40 anos, 30 anos, o Estado brasileiro tinha uma política de ocupar os vazios do Brasil. Buscou em todos os lugares do Brasil pessoas para ocupar, incentivada pelo Estado. Agora essas pessoas estão em todos os lugares. Eles estão na Amazônia, eles estão em vários estados. É 1 milhão de famílias, mais ou menos, talvez um pouco mais, 4 milhões de pessoas que não têm escritura pública e registro. Meu amigo, com georreferenciamento, se tu conversar aí com a Embrapa Territorial, nosso querido Evaristo, ele permite que tu visite a Amazônia por centímetro quadrado. Então não tem nenhum risco, é posse mansa e pacífica. O que nós queremos? Dar escritura pública e registro, porque isto vai ampliar a nossa capacidade produtiva alguma coisa entre 4% e 5% do volume de produção, só colocando essas pessoas para dentro do sistema normal, né? Além disso, esta pessoa vai poder cuidar da sua terra, porque ele vai poder tirar financiamento no banco, como todo mundo tira, comprar o adubo, comprar todos os insumos que ele precisa, o maquinário que ele precisa. Ele não precisará derrubar uma terra nova, porque ele não tem como comprar os insumos, porque pura e simplesmente não tem o documento da terra. Bom, começamos a discutir, imediatamente fomos taxados de que nós estávamos querendo fazer uma legislação para proteger grileiros. Amigo, o que é grileiro na tua visão urbana? Grileiro, meu amigo, no Aurélio, é aquele que toma terra pública ou de alguém para revender. Esse é o grileiro. Uma pessoa que está 30, 40 anos num pedaço de chão plantando e produzindo, ele não é grileiro. Ele está lá por opção. O que nós queremos é pura e simplesmente regulamentar isto. E aí sofremos uma agressão frontal de alguns meios de comunicação, alguns artistas, né? E cá para nós, eu nunca me meteria, hipótese nenhuma, a fazer qualquer tipo de ato teatral, né, arte cênica. Não sei fazer. Cuida da tua praia aí, mano. Porque da agricultura cuidamos nós. Não sabe nada disso, né? Nada, absolutamente nada, e aparece com a beira cara larga na televisão para dizer que nós estamos desmatando, estamos protegendo grileiros. Então, essas formas de comunicação equivocadas, elas, na verdade, cometem um crime contra um setor da economia que, se nós formos trabalhar além do PIB produzido diretamente pela agricultura, mas também pela correlação da produção primária, nós vamos chegar a 51% do PIB brasileiro tem origem nesse pedaço de chão que reproduz a riqueza todos os anos. Então, é absolutamente injusto fazer qualquer tipo de referência com relação ao agro do jeito que estão fazendo. Então, quando se tem um canal, como nós vamos ter agora do Agro Mais, se vai permitir recompor a verdade, né? Inclusive obrigando aos outros canais concorrentes, porque a verdade vai saltar aos olhos, a ter que recompor seus jornais e seus meios de comunicação, com suas redações, com pessoas que têm o mínimo de conhecimento sobre o tema, para não dizer uma quantidade de heresias sobre o agro brasileiro, com a única intenção de prejudicar ou por ignorância sobre o tema. Agora, deputado, tem uma coisa que eu acho estranho. Por que é que o agronegócio, sendo uma coisa, talvez a maior representação não só da economia brasileira, mas sobretudo da economia do campo, né? E no campo, nós também temos ídolos da música, né? Muitos artistas, gente, inclusive, essas duplas sertanejas, não tem uma delas, pelo menos, não tem uma que não tenha propriedades rurais, que não sejam produtores rurais. Por que essa gente não sai em defesa do agronegócio no Brasil? Não seria o caso de as entidades da agricultura, da agropecuária, etc., mobilizar essa gente? Se tem lá alguns artistas ignorantes que falam coisas que não entendem, por que não é possível mobilizar aqueles que também são artistas, entendem do assunto e sabem que aquilo é uma mentira? Não está faltando isso, não? Talvez o que esteja faltando não sejam os artistas capazes de fazer essa comunicação,
O que esteja faltando são os Cláudios Humbertos, os Pedro Campos, que saem das suas redações, porque conhecem perfeitamente esse métier, e vão buscar nos instrumentos disponíveis na sociedade a forma de comunicar corretamente. É que nós, do campo, não dominamos com clareza essa questão da comunicação em imagem. Na grande maioria das vezes, claro, nós ficamos na defensiva, fazendo respostas mentiras, né, com relação a nós. Agora, tu não pode imaginar o seguinte, um país que alguém senta na frente da televisão às 14h, sai às 22h30 da noite vendo novela, e a novela põe na cabeça das pessoas, no sofá de cada casa, o que ela deseja, sobre todos os conceitos que tu imagina. Se tu quiser destruir completamente a ideia sobre o agro, sobre a questão ambiental, sobre tudo, tu vai botando sutilmente isso. Ninguém tem 10 horas de tela de TV com a audiência quase do Brasil inteiro para desconstruir completamente um setor com conceitos indesejados, porque isso está sendo feito há 20 anos. Então, a desconstrução também tem que ser feita com muita eficiência. Agora, não tenha dúvida que essas duplas sertanejas, pessoas famosas, poderiam fazer muito mais e talvez não tenham feito, porque nós do agro, como te disse, não temos habilidade para buscar nesses meios de comunicação uma forma de contrapor a verdade e reestabelecer os conceitos e as marcas e imagem do agro, principalmente no consumo urbano. Pedro, eu não sei se você vai, tem... Cláudio, vai. Não, pode ir. Assim, é só mais uma coisa também, que é outra coisa que eu não entendo. O agronegócio, até por todo o dinheiro que movimenta, é um setor da economia pujante, fortíssimo, etc., está sempre sofrendo algum tipo de sacanagem lá fora, né, lá no exterior. Tem lá, o Brasil é um dos principais players, né, do mercado mundial de alimentos, né? Mas tem sempre concorrentes querendo derrubar o Brasil. Isso é do jogo. E assim, o que espanta é que, tão organizado como parece ser e tão bem sucedido como o agronegócio não tem uma estrutura própria de resposta a esse tipo de coisa. A gente viu recentemente, não é, deputado, o que aconteceu lá no parlamento da Holanda, né, com base em informações mentirosas, eles tiraram lá uma decisão retirando o apoio ao ingresso do Brasil na OCDE, aquelas coisas. E a alegação era o quê? Que o Brasil estaria invadindo as terras da Amazônia para aumentar a área de plantio. Eles são tão ignorantes que nem sabem que aquela terra da Amazônia não se presta à agricultura. E o Brasil também não precisa de ampliar a sua área plantada para aumentar a sua produção. E a gente não vê, afora os diplomatas, que também não têm lá grande informação sobre o agronegócio, a gente não vê uma estrutura própria da agricultura brasileira, dos produtores do campo, agricultores, agropecuaristas, etc., uma estrutura profissional, né, capaz de intervir, uma estrutura de pronta resposta a esse tipo de coisa. O senhor não acha que é hora do setor se mobilizar nesse sentido? Que a gente vê aqui o Grupo Bandeirantes de Comunicação abre esse espaço, agora já temos o Terra Viva, vamos ter agora o Agro Mais, que é um novo canal a partir do dia 22, né, o canal de agroinformação. Assim, há setores, segmentos da sociedade que estão fazendo a sua parte, mas está faltando o próprio setor se mexer mais, não acha não, deputado? Eu acho só que essas respostas todas, Claudio Humberto, elas sempre quando a gente procura dar respostas raças, né, tem uma resposta específica para cada questão como essa, nós erramos. Quer dizer, é possível, no caso da Holanda, né, o tamanho da Holanda, eu estou aqui no Rio Grande do Sul, a Holanda é um pedaço de chão bem menor do que o nosso próprio estado, é um país, o pessoal tem uma dificuldade enorme, a Holanda é um país essencialmente com vocação agrícola, né, tu pega lá, pega aqueles produtores de queijo, tambos de leite, né, vai ver a data de fundação é 1750, 1680, né, o cidadão trabalha na grande indústria e 18h ele está com o macacão no estábulo trabalhando com os animais. Eles têm muita paixão por isto e eles não têm terra, portanto, eles não têm capacidade competitiva. Então, esse é um exercício legítimo da concorrência de mercado, as pessoas buscarem todos os tipos de solução para não perder suas prateleiras.
não perder a possibilidade de produzir. Quer dizer, quando a França agride o Brasil com relação ao agro, ele está dizendo o seguinte: se eu ficar quieto, quando alguém chegar no supermercado na Inglaterra, não terá o frango francês, terá um frango brasileiro. Né? Então a pessoa está fazendo o mecanismo de defesa. Isso não dá para trabalhar isso com vitimismo, né? Precisa ter competência para fazer isso. Mas é só esta resposta? Claro que não. Em alguns casos, com relação ao desmatamento, eles têm razão. E aí é melhor fazer o que o nosso vice-presidente da República está fazendo agora, ir para lá com os números corretos, dizer exatamente o que nós estamos fazendo para reduzir, dizer que nós realmente temos problemas, porque aí temos credibilidade para repor a resposta. Agora, se formos para lá de maneira voluntariosa, querendo dar o troco, os ofendendo, eles vão acabar jogando o jogo deles. Né? Então a gente tem que ter cuidado para fazer a comunicação. Agora, com o Agro Mais, por exemplo, só com esse canal, quantas autoridades do Brasil e do mundo vocês vão ouvir nesses canais falando sobre a verdade do agro, sobre pesquisa, tecnologia, inovação, uso e manejo de solo, sobre logística de transporte, armazenamento, qualidade do produto, utilização de defensivos. Tudo isso vai estar num programa de televisão e não vai estar num programa como resposta. Vai estar no programa como jornalismo afirmativo. Qualquer quadro desse pode ser utilizado para servir de resposta para qualquer país do mundo em qualquer tempo. Né? Agora, tudo que eles querem lá fora é contaminar o mercado consumidor. Quando o cidadão vai pôr a mão na prateleira do mercado, eles gostariam que, olha, sendo um produto brasileiro, não pegue este produto, porque esse produto está contaminado com isso. Veio de hora desmatada, ilegalmente, enfim, tem alguma coisa dessa natureza. E por que eles estão fazendo isso? Meu amigo, em 5 anos, nós vamos estar alimentando alguma coisa em torno de 2 bilhões de pessoas. Hoje, nós já vendemos para 1 bilhão e 400 milhões de pessoas fora o Brasil. Tá? Em 2 anos, só nessa pandemia agora, 36 países que nunca nos compraram, tá? Manifestaram o desejo de comprar do Brasil. Vários deles já se habilitaram e começaram a comprar. Né? Por quê? Porque em plena pandemia, os seus fornecedores não conseguiram cumprir os contratos, não tinham volumes por causa da pandemia, mas o Brasil continuou entregando. Então, um país do lado dele está recebendo todos os produtos do Brasil e o fornecedor dele não conseguiu entregar. Então, nós temos credibilidade, temos volume, temos qualidade, tem logística, nós realmente temos condição de alimentar 2 bilhões de pessoas. Olha, quem tem condição de alimentar 2 bilhões de pessoas e vai utilizar o agro brasileiro, o agro brasileiro vai usar o poder da segurança alimentar como a Arábia Saudita usa o petróleo. O Brasil terá na voz do agro a sua moeda política para fazer discussão dos seus interesses internacionais. Nós somos o celeiro do mundo. Isto é poder político e ninguém ocupa esse espaço de maneira olímpica. Todo mundo sabe que nós vamos chegar com essa força, eles não terão capacidade competitiva. E eles vão conseguir, vão buscar todas as argumentações possíveis para que essa coisa aconteça o mais rápido, mais demorado possível. Deputado Alceu Moreira, muito obrigado pela entrevista aqui, mais uma vez para a Rádio Bandeirantes. O senhor sabe que o agronegócio tem sempre espaço aberto aqui. A gente volta a se falar aí em breve na programação da RB. Grande abraço para o senhor. Eu é que agradeço muito a possibilidade. Viajei com o Johnny esses dias conversando sobre isso e queria fazer, em nome do agro brasileiro, e nesse momento eu tenho certeza que falo com unanimidade, queria agradecer à Band por esta visão de comunicação, que é uma janela aberta para restabelecer a verdade sobre comunicação e imagem do agro do Brasil. Muito obrigado por isso. Grande abraço. O deputado Alceu Moreira, que é o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, conversou conosco ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes.